Você está perdendo anos da sua vida neste exato momento e nem percebe. Enquanto assiste este vídeo, 711 genes no seu corpo estão funcionando errado por causa de uma única coisa que você fez ontem à noite. Passei horas mergulhado na conversa mais impactante sobre sono que já vi, com o neurocientista número 1 do mundo, e descobri que tudo o que você acha que sabe sobre dormir está errado. O magnésio que você toma? Dinheiro jogado fora. As 8 horas de sono? Um mito perigoso. E aquela soneca do fim de semana pode estar salvando sua vida agora mesmo. Fique comigo, porque nas próximas páginas você vai descobrir 12 verdades científicas que nenhum médico te conta, e a última vai fazer você repensar cada noite que já dormiu. Lição 1. Regularidade vale mais que ouro. Esqueça tudo o que te disseram sobre quantidade de sono. A ciência acabou de virar o jogo. 60 mil pessoas foram estudadas, e o resultado chocou até os próprios cientistas. Quem dorme e acorda sempre no mesmo horário, com variação de apenas 15 minutos para mais ou para menos, tem 49% menos chance de morrer cedo. 49%. Metade do risco simplesmente desaparece. Mas fica pior para quem ignora isso. Se você é do time que dorme às 11 da noite numa terça, depois fica até 1 da manhã na quinta e volta para as 10h30 na sexta, seu corpo entra em colapso silencioso. O risco de doença cardiometabólica salta 57%. Seu coração, seu metabolismo, suas artérias, tudo entrando em modo de autodestruição porque você não consegue manter um horário. Seu cérebro tem um relógio mestre chamado núcleo supraquiasmático. Fica bem no centro da sua cabeça, escondido no hipotálamo. Esse relógio precisa de sinais constantes, previsíveis, para funcionar. Quando você vira à noite aleatoriamente, é como apertar o botão de reiniciar no seu cérebro todas as noites. Ele nunca sabe que cena do filme está acontecendo. A regularidade age como uma âncora. Cada vez que você deita no mesmo horário, está dizendo ao seu cérebro: agora é hora de desligar. Cada vez que você acorda no mesmo momento, está sinalizando: hora de ligar tudo de novo. Essa previsibilidade faz seu sono ter mais qualidade e mais profundidade. E quando os pesquisadores compararam regularidade com quantidade de sono, colocaram os dois no ringue para ver qual era mais poderoso, a regularidade ganhou de lavada. Ela prevê melhor suas chances de viver mais tempo do que simplesmente o número de horas que você dorme. Então, se você só puder fazer uma coisa depois de assistir isso, faça essa. Escolha um horário para dormir e um para se acordar. Todo dia. Fim de semana incluído. Não negocie, não quebre. Seu corpo vai agradecer com anos extras de vida. Lição 2. O mito das 8 horas é uma mentira. 8 horas de sono. Você já ouviu isso milhões de vezes. Está gravado na sua mente como uma lei universal. Mas aqui está a verdade que ninguém fala. 8 horas é um mito. Uma mentira conveniente que simplifica demais algo muito mais complexo. A ciência real diz outra coisa. O número mágico não existe. O que existe é um intervalo entre 7 e 9 horas. Isso mesmo, 2 horas inteiras de diferença. Algumas pessoas prosperam com 7 horas. Outras precisam de 9 para funcionar no máximo. É genético? Está no seu DNA. Não é uma escolha. Agora vem a parte assustadora. Quando você dorme menos de 7 horas, algo sinistro começa a acontecer. Seu corpo entra em modo de sobrevivência, não de prosperidade. A diferença entre sobreviver e prosperar é enorme. Você pode sobreviver com 6 horas. Vai acordar, vai trabalhar, vai viver. Mas a qualidade dessa vida está despencando silenciosamente. Estudos mostram que sono curto prevê mortalidade por todas as causas. Quanto menos você dorme, menor sua expectativa de vida. Simples e brutal assim. E aqui está o truque sujo que seu cérebro prega em você. Depois de alguns dias dormindo pouco, você se adapta ao cansaço. Você acha que está funcionando bem, mas testes objetivos mostram que sua performance está destruída. Você apenas perdeu a capacidade de perceber o quanto está prejudicado. Então pare de perseguir um número. 7 horas é o mínimo para sobreviver. Mas pergunte-se, você quer sobreviver ou quer prosperar? Porque prosperar exige que você descubra seu número pessoal dentro desse intervalo. E só há uma forma de descobrir.
Dormir sem despertador por alguns dias e ver naturalmente quantas horas seu corpo pede. Esse é seu número verdadeiro. Lição 3. Magnésio não atravessa seu cérebro. Toda semana aparece um novo influenciador vendendo magnésio como a solução mágica para o sono. Você vai na farmácia, gasta seu dinheiro, toma religiosamente antes de dormir. E sabe o que está fazendo? Criando urina cara. Literalmente. Aqui está o problema que ninguém explica. A maioria das formas de magnésio, óxido de magnésio, citrato de magnésio, essas que você encontra em qualquer lugar, não atravessam a barreira hematoencefálica. Não chegam no seu cérebro. E adivinha onde o sono é produzido? No cérebro. Então, como algo que não entra no cérebro vai afetar um processo cerebral? Não vai. Mas tem mais. Os estudos que todo mundo cita sobre magnésio e sono têm uma falha gigante. Eles pegaram pessoas que eram deficientes em magnésio, suplementaram elas até níveis normais, e o sono melhorou. Óbvio, quando você corrige uma deficiência, as coisas melhoram. Mas se você já tem níveis normais de magnésio, que é o caso da maioria das pessoas, adicionar mais não faz nada. É como tentar encher um copo que já está cheio. Existe apenas uma forma de magnésio que tem alguma evidência a favor: magnésio L-treonato. Essa forma específica parece atravessar a barreira cerebral, mas mesmo assim, os efeitos são indiretos. O magnésio relaxa seus músculos e esse relaxamento corporal manda sinais de calma para o cérebro através do nervo vago. Pode ajudar, mas não é a bala de prata que vendem para você. A indústria de suplementos para sono movimenta bilhões. Se realmente existisse um suplemento milagroso que resolve o sono, as empresas farmacêuticas teriam transformado isso em remédio décadas atrás. Para colocar em perspectiva, a franquia Star Wars levou 30 anos para fazer 4 bilhões. O remédio Ambien fez a mesma coisa em 22 meses. É assim que o mercado de sono é gigante e desesperado. Então, antes de comprar o próximo pote de magnésio, pergunte-se: você está resolvendo o problema real ou só alimentando uma indústria que lucra com sua insônia? Lição 4. A última hora é a mais valiosa. Você tem um voo cedo amanhã. Precisa acordar às 6 da manhã em vez das 8. Perdeu 2 horas de sono. Parece simples, certo? 2 horas são 25% de 8 horas. Matemática básica. Mas seu cérebro não funciona com matemática básica. E aqui está onde as coisas ficam perturbadoras. Quando você corta as 2 últimas horas do seu sono, você não perde 25% do sono total. Você pode estar perdendo 50%, 60%, até 70% do seu sono REM. O sono dos sonhos. O sono que processa suas emoções, consolida memórias criativas e limpa sua mente. Por quê? Porque seu sono não é distribuído igualmente durante a noite. Ele funciona em ciclos de 90 minutos. Mas a proporção de sono profundo versus sono, REM, muda drasticamente ao longo da noite. Na primeira metade da noite, você tem montanhas de sono profundo e apenas alguns minutos de REM. Na segunda metade, o jogo vira. O sono profundo quase desaparece e o REM domina, especialmente nas 2 últimas horas. Durante o sono REM, seu cérebro está mais ativo do que quando você está acordado. Regiões emocionais, como a amígdala, ficam 40% mais ativas. Pequenas coisas te irritam profundamente. Você não consegue resolver problemas criativos, sua memória de longo prazo falha. E talvez o mais assustador: pessoas com TEPT têm seus níveis de noradrenalina, o químico do estresse, elevados durante o REM, impedindo o processamento emocional. A solução mais simples: se você quer mais sono, REM, durma apenas 15 minutos a mais pela manhã. Lição 5. Você pode criar poupança de sono. Durante anos, os cientistas acreditaram que sono era como tempo perdido.
Uma vez que você acumulou dívida de sono durante a semana, acabou. Nem adianta tentar compensar no fim de semana. O dano estava feito e era irreversível, mas uma descoberta recente do Instituto Médico do Exército Walter Reed virou essa ideia de cabeça para baixo. Eles fizeram uma pergunta diferente. Em vez de perguntar, posso pagar a dívida depois? Perguntaram, posso criar crédito antes? E a resposta mudou tudo. Sim, você pode. Você pode fazer poupança de sono. O experimento funcionou assim. Pegaram cadetes do exército que iam passar por 2 ou 3 dias de privação severa de sono, situações de combate simuladas, plantões médicos, esse tipo de coisa. Uma semana antes da privação começar, metade dos cadetes foi autorizada a dormir 10 horas por noite, em vez das 8 habituais. A outra metade continuou com 8 horas normais. Depois veio a privação. Ambos os grupos ficaram acordados ou dormiram muito pouco. E então os cientistas testaram a performance cognitiva, atenção, memória, tempo de reação. O resultado foi chocante. Ambos os grupos tiveram queda de performance. Privação de sono sempre prejudica. Mas os que tinham poupado, sono caíram 40% menos do que os que não tinham poupado. 40%. Pense no que isso significa. Se você sabe que vai enfrentar uma semana infernal no trabalho, um projeto com deadline apertado, uma viagem longa ou acabou de ter um bebê, você pode se preparar. Uma semana antes, comece a dormir 9, 10 horas por noite. Construa um colchão de proteção. Atletas de elite já usam isso. Michael Greiner demonstrou que atletas dormem terrivelmente na noite, antes de grandes competições. Ansiedade, nervosismo, pressão. Mas quando eles poupam sono nos dias anteriores, a performance não sofre tanto. Eles chegam no dia da prova com uma reserva que compensa a noite ruim. Isso não é licença para abusar do seu sono. Você ainda precisa de sono regular e suficiente. Mas saber que pode criar uma reserva estratégica muda o jogo completamente. Seu corpo é mais flexível do que você imagina, desde que você jogue pelas regras certas. Lição 6. Fim de semana salva seu coração. Você trabalha hoje a semana inteira, dormindo 5, 6 horas por noite. Chega sexta-feira destruído. Aí no sábado e domingo você dorme até tarde, recupera o sono perdido. Todo mundo te diz que isso é terrível, que bagunça seu ritmo, que não adianta nada. Mas e se eu te disser que isso pode estar salvando sua vida? Um estudo gigantesco do Biobank do Reino Unido analisou mais de 90 mil pessoas. Dividiram em grupos, os que dormiam pouco durante a semana e pouco no fim de semana. E os que dormiam pouco na semana, mas compensavam nos finais de semana. Mediu-se risco cardiovascular em todos eles. O resultado surpreendeu todo mundo. Quem dormia pouco, mas compensava no fim de semana, tinha 20% menos risco de doença cardiovascular, comparado aos que dormiam pouco sempre. 20%. Uma redução enorme. Seu coração, diferente de outros sistemas do seu corpo, funciona como um banco. Você pode depositar crédito depois. Agora, antes de sair comemorando, entenda o contexto completo. Ambos os grupos, os que compensavam e os que não compensavam, ainda tinham risco maior do que as pessoas que dormiam bem a semana inteira. Então não é um passe livre. Não é desculpa para virar à noite toda semana e achar que 2 dias de sono vão resolver tudo. Mas para muita gente, pais de recém-nascidos, profissionais em períodos de sprint, estudantes em época de provas, essa notícia é libertadora. Significa que se você está passando por uma fase onde simplesmente não consegue dormir o suficiente durante a semana, compensar no fim de semana não é inútil. Pelo menos para o seu coração, faz diferença real. Outros sistemas não têm essa flexibilidade. Seu sistema imunológico não recupera totalmente. Seu controle de açúcar no sangue permanece prejudicado. Sua capacidade cognitiva não volta aos 100%. Mas seu coração te dá essa chance. É como estar devendo no banco. Você acumula juros, sim, mas se você pagar uma parte significativa da dívida no fim do mês, os juros não destroem você completamente. Seu coração aceita esse acordo, e isso pode significar anos extras de vida. Lição 7. Luz azul não é seu inimigo real. Você já ouviu 1000 vezes. Luz azul das telas destrói seu sono.
Compre óculos bloqueadores de luz azul. Ative o modo noturno no celular. Elimine toda a luz azul 1 hora antes de dormir. E se eu te disser que você está preocupado com a coisa errada? Houve um estudo muito influente há 10 anos. Mostraram que 1 hora de leitura no iPad antes de dormir prejudicava-te a melatonina, atrasava o sono, reduzia o sono REM. E pior, mesmo depois de parar de usar o iPad, os efeitos duravam uma semana inteira. Foi um estudo importante publicado em revista prestigiada. Todo mundo acreditou. Mas aí veio um pesquisador australiano chamado Mikko Gradisar. Ele tentou replicar os achados. E não conseguiu. Tentou de novo. Nada. Foi investigar mais fundo e descobriu algo fascinante. A luz azul até afeta a melatonina um pouco. Mas não é isso que está atrapalhando o seu sono. O problema real são os dispositivos em si. Eles são máquinas de captura de atenção. Empresas gastaram dezenas de milhões de dólares desenvolvendo aplicativos e redes sociais que sequestram sua atenção. Eles são projetados cientificamente para te manter acordado, para te fazer rolar infinitamente, para acionar sua ansiedade, sua curiosidade, seu medo de perder algo. Você deita na cama às 11 da noite, morto de cansaço. Pega o celular só para checar uma coisinha. 2 horas depois você ainda está lá, rolando o Instagram, respondendo mensagens, lendo notícias ruins. Não é a luz azul que te mantém acordado. É o conteúdo viciante funcionando como um botão de mudo na sua sonolência. E tem mais. Nem todo mundo é vulnerável. Gradisar descobriu que você precisa ter um tipo específico de personalidade para sofrer com isso. Se você é ansioso, impulsivo ou neurótico, você é especialmente vulnerável a esses dispositivos. Eles exploram exatamente suas fraquezas psicológicas. A solução não é comprar filtros de luz azul caros, é desintoxicação digital. 1 hora antes de dormir, largue redes sociais, e-mails que te deixam ansioso, mensagens que te ativam, podcasts. Sem problema, ler no Kindle. Tranquilo. O problema não é a luz, é o que a luz está mostrando para você. Lição 8. Melatonina não faz você dormir. Você toma melatonina toda noite achando que ela te faz dormir. Sua farmácia está cheia de gomas de melatonina. Tem para adulto, tem para criança. É tratado como o remédio natural perfeito para insônia. Mas tem um probleminha. Melatonina não te faz dormir. Nunca fez. Nunca vai fazer. Melatonina é um hormônio que faz uma coisa muito específica. Ela diz ao seu cérebro: "Ei, está escuro lá fora, é noite." É um sinal, uma informação, como o juiz de largada numa corrida de 100 metros. Ele traz todos os corredores para a linha de partida, dispara o tiro e inicia a contagem do tempo. Mas ele não corre a corrida. Ele não participa da criação da corrida. Estudos de meta-análise, quando juntam centenas de estudos individuais num grande balde estatístico, mostram que melatonina melhora a velocidade de adormecer em média 3,4 minutos, 3 minutos, e aumenta a eficiência do sono em 2,2%. Praticamente placebo. Mas tem pior. As pessoas estão tomando doses absurdas, 10 miligramas, 20 miligramas. Essas doses são suprafisiológicas, uma palavra médica chique que significa muito mais do que seu corpo jamais produziria naturalmente. Seu corpo nunca liberaria 20 miligramas de melatonina. Nunca. E sabe o que acontece quando você toma doses gigantes? Você acorda de manhã numa névoa densa, porque a melatonina ainda está circulando no seu sangue, gritando: "É noite! É noite!", enquanto o sol está alto lá fora. Seu cérebro fica completamente confuso. Não é à toa que você precisa de 3 cafés para funcionar de manhã. Você criou uma noite artificial química no seu cérebro. Melatonina tem apenas 2 usos legítimos. Primeiro, jet lag, quando você voa para outro continente e precisa enganar seu relógio biológico artificialmente. Aí sim, você pode usar melatonina estrategicamente, na dose certa, entre 0,1 e 3 miligramas, no horário certo para acelerar a adaptação. Segundo uso, se você tem um distúrbio circadiano real. Tipo, você é geneticamente programado para não ter sono até 3, 4 da manhã. Aí a melatonina pode ajudar a empurrar seu relógio biológico mais cedo. Mas isso é 1 ou 2% da população.
O resto está jogando dinheiro fora e criando efeitos colaterais desnecessários. Lição 9. Seu DNA muda quando você não dorme. Você acha que perder sono só te deixa cansado, um pouco mais irritado, menos focado. Mas no fundo, você acha que não é tão grave assim. Afinal, você acordou, está funcionando, está vivo. Mas enquanto você lê isso, algo sinistro está acontecendo no nível mais fundamental da sua biologia. 711 genes. Deixa isso penetrar na sua mente. 711 genes no seu corpo mudam como estão funcionando quando você não dorme o suficiente. Não estou falando de uma mudança permanente no DNA, embora até isso possa acontecer com privação crônica. Estou falando de expressão genética. Alguns genes que deveriam estar ligados, desligam. Outros que deveriam estar desligados, ligam. Os genes que aumentam sua expressão são exatamente os errados. Genes associados à inflamação crônica. Genes ligados ao estresse oxidativo. Genes relacionados a doenças cardiovasculares. Genes que promovem crescimento de tumores. Todos eles acordam e começam a trabalhar horas extras quando você não dorme. E os genes que você precisa desesperadamente? Esses são silenciados. Genes do seu sistema imunológico, os soldados que protegem você de infecções, vírus, câncer, ficam preguiçosos, adormecem no trabalho. Sua defesa nacional biológica entra em colapso. Isso não é metafórico, é mensurável em laboratório. Pegue uma amostra de sangue de alguém bem dormido e outra de alguém privado de sono. Analise a atividade genética. É como comparar duas pessoas diferentes. O perfil genético muda tão radicalmente que parece ser de organismos distintos. E tem mais. Até a estrutura física do seu DNA pode começar a se deteriorar. As pontas dos seus cromossomos, chamadas telômeros, que funcionam como as pontas de plástico do cadarço, começam a encurtar mais rápido. Telômeros curtos estão diretamente ligados ao envelhecimento acelerado e morte prematura. Então, quando você vira à noite, não está apenas perdendo sono. Você está reescrevendo o código-fonte da sua biologia. Você está ligando interruptores de doença e desligando interruptores de saúde. E a cada noite mal dormida, esse processo se intensifica, se acumula, se torna mais difícil de reverter. Lição 10. Sonhos são terapia emocional de graça. Toda noite, quando você adormece e entra no sono, algo extraordinário acontece. Você se torna completamente psicótico. Sim, psicótico. Vou te dar 5 provas do seu diagnóstico noturno. Primeiro, você vê coisas que não existem. Está alucinando. Segundo, você acredita em coisas impossíveis. Está delirando. Terceiro, você perde noção de tempo, lugar e identidade. Está desorientado. Quarto, suas emoções oscilam violentamente sem motivo. Está emocionalmente instável. Quinto, você esquece tudo quando acorda. Sofre de amnésia. Se você experimentasse qualquer um desses sintomas acordado, estaria buscando ajuda psiquiátrica imediatamente. Mas à noite, isso não é loucura, é cura. Durante o sono REM, seu cérebro faz algo que não faz em nenhum outro momento do dia inteiro. Ele desliga completamente um químico chamado noradrenalina, a versão cerebral da adrenalina. O químico do estresse, da luta ou fuga, do pânico, é completamente silenciado, só durante o REM. Em nenhum outro momento das 24 horas isso acontece. E enquanto a noradrenalina está desligada, seu cérebro reativa memórias emocionais. Aquela briga com seu parceiro, a humilhação no trabalho, o trauma da infância. Ele pega essas memórias carregadas de emoção tóxica e as processa num ambiente químico completamente seguro. É como terapia em câmera lenta, sem o veneno do estresse. O resultado? Você acorda e ainda lembra do evento. Mas a carga emocional foi arrancada. A memória ela está lá, mas não dói mais. Você não tem mais aquela reação visceral no estômago quando pensa naquilo. Seu cérebro fez uma cirurgia emocional durante a noite, removendo o espinho, mas deixando a lição intacta. E quando esse sistema falha, você tem transtorno de estresse pós-traumático. Veteranos de guerra que não conseguem superar o trauma, porque literalmente não conseguem. Os níveis de noradrenalina deles durante o REM estão altos demais. O ambiente químico nunca fica seguro o suficiente, então a memória nunca é processada.
E toda vez que eles lembram do evento, revivem a emoção completa, como se estivesse acontecendo de novo. Por isso os pesadelos se repetem eternamente em TPT. O cérebro volta toda a noite tentando processar a memória, mas falha. E tenta de novo, e falha. É o disco quebrado da mente traumatizada. Mas existe esperança. Um médico começou a tratar veteranos com um remédio para pressão alta chamado prazosina. Esse remédio, por acaso, diminui a noradrenalina no cérebro. E milagres começaram a acontecer. Os pesadelos pararam. O sono melhorou. A qualidade de vida voltou. Porque finalmente o cérebro conseguiu fazer a terapia noturna que sempre tentou fazer. Você tem um terapeuta embutido no seu cérebro. Trabalha de graça toda noite. Tudo que ele pede é que você durma o suficiente para deixá-lo fazer o trabalho. Lição 11. Sonhos transformam você em gênio criativo. Você vai dormir com um quebra-cabeça impossível na cabeça. Acorda com a solução. Isso não é sorte, não é mágica. É química cerebral pura, trabalhando a seu favor enquanto você está inconsciente. Durante o sono profundo, seu cérebro faz um trabalho de arquivista. Ele pega tudo que você aprendeu durante o dia e salva em pastas organizadas. Informação nova fica protegida, fixada, preservada, como âmbar, fossilizando um inseto. As peças individuais do quebra-cabeça são guardadas com segurança. Mas então vem o sono REM, e aqui o jogo muda completamente. O REM não organiza. O REM mistura. Ele pega todas essas informações novas que você acabou de aprender e começa a conectá-las com todo o catálogo gigante de informações antigas que você já tem armazenado. É como uma busca do Google que deu errado, mas errado da forma certa. Imagine que você pesquisa Diário de um CEO no Google e ele te leva para a sua página 20 dos resultados. Você encontra algo sobre um jogo de hóquei em Utah. E você pensa, que diabos isso tem a ver com o que eu procurei? Mas aí você descobre que alguém encontrou um diário perdido durante o jogo. E quem encontrou era um CEO famoso daquela cidade. É uma conexão distante, não óbvia, quase absurda, mas existe. E é exatamente isso que o sono REM faz. Ele faz conexões remotas, improváveis, estranhas entre ideias que nunca deveriam se encontrar. E quando você força coisas a se misturarem que normalmente não se misturariam, você cria algo novo. Isso se chama criatividade. Ninguém nunca te disse, fica acordado com o problema. Em todos os idiomas do mundo, do francês ao suahili, existe alguma versão da frase durma com o problema. Porque a humanidade descobriu empiricamente, muito antes da ciência, que o sono resolve o que a vigília não consegue. Você vai dormir com as peças do quebra-cabeça. Acorda com o quebra-cabeça montado. Beethoven compôs sinfonias inteiras em sonhos. Mendeleev viu a tabela periódica completa durante o sono. Paul McCartney ouviu Yesterday inteirinha num sonho e correu para tocar no piano antes de esquecer. Quando você corta seu sono pela metade, especialmente as últimas horas onde o REM domina, você está cortando sua capacidade de inovação, criatividade e resolução de problemas pela raiz. Você está se tornando uma versão burra de si mesmo voluntariamente. Lição 12. Falta de sono. Destrói sua dieta. Você está fazendo dieta, contando calorias, indo na academia, fazendo tudo certo, mas não está dormindo. E sem saber, você acabou de sabotar completamente todo o seu esforço de uma forma que vai te chocar. 2 hormônios controlam sua fome: leptina e grelina. Leptina é o sinal de estou cheio, para de comer. Grelina é o sinal de estou com fome, precisa comer. Quando você dorme bem, esses hormônios funcionam em equilíbrio perfeito. Mas quando você corta o sono, o equilíbrio desmorona. Leptina despenca. O sinal de saciedade simplesmente desaparece. Você nunca se sente satisfeito? E grelina explode, aumenta até 40%. Seu estômago rosna, seu cérebro grita por comida, você tem uma fome agressiva que não passa. É um aumento de 30 a 40% no impulso total de fome. Você está programado bioquimicamente para comer demais. Mas fica muito pior. Não é só que você come mais, é o que seu corpo faz com as calorias. Quando você está privado de sono, seu corpo muda como ele armazena energia. Ele tem uma preferência maior por jogar as calorias direto para o tecido adiposo.
Gordura, especialmente gordura abdominal. A pior de todas. A que envolve seus órgãos e causa doença metabólica. Teve um estudo cruel, mas revelador. Pegaram dois grupos de pessoas fazendo dieta. Mesmas calorias, mesmo déficit. Um grupo dormia bem, outro dormia mal. Ambos perderam peso, a mesma quantidade de peso. Você poderia pensar, viu? Tanto faz o sono, o que importa é a caloria. Mas aí olharam de onde veio o peso perdido. E o horror se revelou. As pessoas que dormiam mal perderam 70% do peso em massa muscular magra. Não em gordura, em músculo. Elas estavam literalmente se canibalizando, perdendo o tecido precioso que mantém seu metabolismo alto, que te deixa forte, que define seu corpo, e mantendo exatamente o que queriam perder, a gordura. É a pior troca possível. Você perde o que quer manter e guarda o que quer perder. Seu corpo está trabalhando contra você em nível hormonal, metabólico e genético, e você nem percebe porque o número na balança está caindo. Mas você está ficando fraco, flácido, com metabolismo destruído. Então, se você está fazendo dieta, durma. Se você está malhando, durma. Porque sem sono adequado, você está cavando um buraco enquanto tenta construir uma montanha. 12 lições. Algumas te assustaram, outras te deram esperança, mas todas têm uma coisa em comum. Você tem mais controle sobre sua saúde, sua vida e seu futuro do que imagina. Só precisa fazer uma escolha que nossa sociedade desesperadamente não quer que você faça: dormir. Enquanto você está acordado, você produz e consome. Você trabalha, compra, gasta, gera lucro. Dormir é o oposto de tudo isso. É anticapitalista por natureza. Por isso ninguém te ensina a valorizar o sono. Por isso você cresceu achando que dormir é para os fracos. Por isso te venderam a ideia de que 4 horas de sono e uma xícara de café é suficiente para conquistar o mundo. Mas a verdade científica é cristalina. Sem sono, você não conquista nada. Você sobrevive, arrasta, declina lentamente e morre mais cedo. Com sono, você prospera. Você cria. Você cura. Você vive mais e melhor. Comece hoje. Escolha um horário. Apague as luzes. Largue o celular. E deixe seu cérebro fazer o trabalho que evoluiu durante milhões de anos para fazer. O resto vai se encaixar